Bom dia, vamos prosseguir então no nosso evento das conexões, agora com uma mesa que, na verdade, se baseia fundamentalmente, o tema da mesa, da questão da difusão, modos de difusão, está muito vinculado à questão de como, efetivamente, esses modos se funcionam e, particularmente, a questão da tradução e dos meios de fazê-la efetivo, né? Nós escolhemos a composição da mesa, pensando nos diferentes elos do processo de tradução. Começamos pela Alison Entrequin, que é tradutora, quer dizer, aquela pessoa que põe a mão na massa, uma das mais conhecidas e premiadas tradutoras da literatura brasileira para o inglês, né, com alguns títulos muito importantes, como Cidade de Deus, ou O Filho Eterno do Tesa, enfim, os livros do Chico Buarque, enfim, uma impressionante bibliografia já de autores brasileiros traduzidos para o inglês e publicados em vários países, desde a Austrália até o Reino Unido, passando pelos Estados Unidos e etc. Então, a Alison vai nos dar uma ideia dessa questão de como é pôr a mão na massa de fazer a tradução de obras tão complexas sob o ponto de vista linguístico, do vocabulário, da morfologia, da sintaxe, como esses livros que ela traduziu. Mas uma das questões que a gente sempre quer abordar é a questão dos dicionários. Quer dizer, o dicionário é essa ponte entre os diferentes idiomas, no final das contas, é um elemento essencial para a difusão da literatura e para o ensino do idioma, obviamente. E nós convidamos o Breno Lerner, que é diretor editorial da Melhoramentos e que tem a linha mais extensa de dicionários publicados no Brasil. Tem desde o grande Michaelis até uma série de dicionários bilíngues, dicionários temáticos. Existem outras editoras que trabalham também o assunto, como a Martins Fontes e a Dizal, principalmente, mas a Melhoramentos é a que tem o catálogo mais amplo de dicionários. E, finalmente, o Galeno Amorim, presidente da Fundação Biblioteca Nacional, que tem desenvolvido um trabalho sistemático de promoção da literatura brasileira no exterior, além das políticas internas aqui de reforço da presença do livro e da leitura no nosso cotidiano, com o programa de bolsas de tradução e, agora, recentemente, o programa de acolhimento de tradutores que passam períodos aqui no Brasil para se aperfeiçoar ou tomar um conhecimento, ou refrescar a sua vivência da realidade brasileira. Porque, na verdade, a questão central da difusão da nossa literatura, ou seja, a difusão também da nossa cultura, é a possibilidade, eu quero as condições de possibilidade de traduzir não apenas do português, né? Já o nosso querido Noel Rosa, já há mais de 50 anos, dizia que já passou de português, nós falamos brasileiro, né? E essa questão, ontem mesmo o Raimundo Carreiro estava mencionando numa intervenção numa das mesas, que ele não quer ser traduzido do português, ele quer ser traduzido do brasileiro, porque o universo da tradução implica não apenas correspondências vocabulares, sintáticas, etc., mas implica, sobretudo, na transformação, na transmutação desse universo da literatura para um outro universo. E, se você não dispõe de instrumentos eficazes para isso, a tradução fica manca. Na mesa anterior, nós estávamos mencionando, o Zé Luiz Passos mencionou as dificuldades que tem, por exemplo, os alunos e os professores de escolher que traduções
por exemplo, vão usar dos contos de Machado de Assis, enfim, dos livros traduzidos. Nós já temos alguns casos em que a importância da retradução é fundamental. Nós já temos 2 traduções do Guimarães Rosa, do Grande Sertão, para o espanhol. Está em curso uma nova tradução do Grande Sertão para o alemão, né, feita pelo Bertold Zilli, né, porque tem algumas observações que eu vou fazer aqui previamente para provocar aqui os nossos amigos, né. Tem uma questão que eu me interesso e sempre já escrevi algumas coisas a respeito, né, que a vida de um livro ele depende do editor, da vida editorial de um livro. A vida editorial ela transforma a percepção e o significado do livro. Quem leu, por exemplo, a edição comemorativa dos 400 anos do Cervantes, que foi publicado pela Alfaguara há uns 3 ou 4 anos atrás, e viu lá as primeiras páginas das edições originais do Dom Quixote. Para o leitor contemporâneo, é impossível ler aquele livro. Ele tem 4 séculos de trabalho editorial. Ele tem 4 séculos onde os editores foram fazendo as mais diferentes intervenções em cima do mesmo livro, do mesmo conteúdo. São as atualizações ortográficas, são as atualizações de pontuação, de abertura de parágrafo, do próprio processo de apresentação do livro. E o segundo ponto da vida de um livro são as suas traduções. Um estudioso do Joyce, ele não estuda hoje somente o original em inglês, ou em irlandês, ou em joycianês, que seja, mas eles têm que levar em consideração a quantidade de traduções, a quantidade de percepções que se espalharam já em quase um século de publicação do livro, um pouco menos, claro, mas, enfim, já algumas décadas de publicação do livro, e a sua vida nos outros países. Da mesma maneira, nós estamos vendo aí Guimarães Rosa, Machado de Assis, né, Jorge Amado. Eu estava ontem conversando com a Josélia, que está fazendo uma biografia do Jorge Amado, e o processo de tradução, de difusão do Jorge Amado, a partir do português, passando pelo francês, depois pelo russo, depois por outros idiomas, a presença do Jorge Amado na Knopf, com a Blanche Knopf, tudo isso compõe um universo que é parte, componente e essencial da vida do livro. E nós aqui no Conexões, nós temos, essas nossas mesas redondas aqui foram pensadas praticamente em função de elementos que vieram do nosso banco de dados. Banco de dados que em cima dos questionários que vocês já responderam, e que saem algumas tabulações com informações muito importantes e principalmente também o conjunto das observações que são feitas no decorrer do questionário. E uma das questões que aparece sempre é a questão do dicionário, a questão das deficiências de dicionário. No ensino do português, isso se torna ainda mais evidente, né? A presença dos dicionários bilíngues portugueses, principalmente da editora do Porto, né, são avassaladoras. Quer dizer, as pessoas estão aprendendo por aí, não apenas por conta do dicionário, mas, sobretudo, também por conta do Instituto Camões, que é uma coisa à parte, que nós não vamos discutir aqui agora, né, da presença do esforço que o governo português faz para a difusão do português. Mas o dicionário é um elemento absolutamente importante. A ausência de dicionários bilíngues é um componente das dificuldades que a gente tem, e mesmo dos dicionários grandes. Hoje de manhã, para efeito da nossa conversa aqui, eu peguei, deixa eu pensar, alguma palavra que me ocorra aqui, que eu vou ver como é que os portugueses tratam e como é que nós tratamos. Aí eu me lembrei de bilha. Bilha. Tem
uma acepção que está presente tanto nos dicionários portugueses quanto no dicionário brasileiro, que é um recipiente de água, né, geralmente de barro, mas pode ser de outras coisas, que é comum a todas as acepções que aparecem. Mas os portugueses colocam como um uso específico da palavra em Portugal e que aparece nos dicionários brasileiros também já como uma acepção particular, que é bunda, mas a bem ajeitada, né? Não é qualquer uma, são as nádegas bem ajeitadinhas. Agora, eu me lembro, e eu me lembrei de bilha, especificamente por isso, de jogar bilha. Na verdade, é uma forma de jogo de gude, porque a bilha aqui também tem a acepção do rolamentozinho. Não é? Aquelas bolinhas de aço que evitam a fricção e que são usadas também, além das bolinhas de gude de ágata, tem as bolinhas de gude, são as bilhas, né, que a gente jogava bilha. Não está no dicionário português. Então, se alguém, de repente, nem me lembro se o Milton Atum ou se o Márcio, de repente, usam a palavra nessa acepção, mas vai ver que algum outro escritor amazonense, ou agora ou no futuro, vai usar. Se alguém for pegar o dicionário da Real Academia, da Academia de Ciências de Lisboa, vai dançar. Vai dançar. Ele, como? Está jogando o quê? Recipiente de água? Bundas bem apanhadas? Não vai funcionar. Quer dizer, são acepções que só existem no dicionário brasileiro. Eu não vi, Breno, se estava no dicionário da Melhoramentos essa acepção. Confesso para você que eu peguei só o primeiro, estava à mão, que é o Wise. Onde... Até bunda foram. Mas, enfim, essa é a questão. Então, na verdade, nós vamos começar aqui com as primeiras observações acerca dessas questões, exatamente nessa ordem que eu mencionei. Vamos começar pela Alisson e a sua labuta na tradução do português brasileiro, ou do brasileiro, de uma vez. Aliás, os franceses têm essa coisa ótima que eu acho. Eles nunca dizem traduzido do português, eles traduzem do brasiliano. Como eles não dizem traduzido do inglês, traduzido do américain, ou do canadiano, ou etc, etc, etc. Eu acho que isso também pode ser uma coisa que a gente tem que dizer assim, não é traduzido do português. Português, desculpem, né, é lá de Portugal. Aquele país que é um pouco menor que Pernambuco, com um PIB mais ou menos do mesmo tamanho, mas que faz ruborizar a política cultural brasileira com a existência do Instituto Camões e a ausência de algo similar aqui no Brasil. Mas começaremos com a Alisson, depois vamos passar para o Breno e esse universo comercial, editorial e cultural, obviamente, do dicionário, e partir para as observações do Galeno a respeito da fomento à tradução do modo geral e, em particular, o que a biblioteca pode pensar a respeito de suprir essas deficiências, que, no meu entender, são deficiências muito importantes nesse processo de difusão, de expansão da presença da literatura brasileira no exterior. Então, por favor, nossa premiada tradutora. Então, primeiro, preciso dizer, eu não traduzo do português de Portugal, de jeito nenhum. Eu sei disso, exatamente. Aliás, só um último aviso. Depois da apresentação deles, da gente trocar ideias, as perguntas devem ser feitas por escrito, tem as pessoas que recolhem aqui, trazem para a gente encaminhar para os debatedores. Desculpa. Em brasileiro ou em português? Pode ser até em português, porque temos alguns portugueses aqui também. Aliás, é uma língua que a gente compreende, mas... Bom, você falou dos dicionários e quando sugeriram esse assunto, quando a gente estava trocando e-mails, eu pensei
E eu percebi que eu realmente não tinha pensado no assunto, assim, da falta de bons dicionários. Não que eu ache nenhum dicionário perfeito, mas eu acho que as minhas pesquisas e consultas são tão variadas que nunca tinha chegado ao ponto de ter que elaborar essa questão de falar, nossa, a gente não tem bons dicionários. E por isso resolvi falar sobre o meu processo de tradução, que vai expor esses processos que são bem variados. E, primeiro, às vezes eu entro no processo antes da tradução. Às vezes eu faço consultas avulsas para editores de revistas literárias ou antologias e dou sugestões de autores. Às vezes eu entro para apresentar um autor para um agente literário, para uma editora no exterior. Às vezes eu faço sample chapters, que são capítulos de amostra dos livros que são levados pelas editoras daqui, agentes e autores, para apresentar nas feiras internacionais para tentar vender os direitos dos livros. E às vezes eu entro um pouquinho mais adiante quando a editora está considerando o livro, pensando em comprar os direitos e querem saber do que se trata, porque afinal, mesmo lendo só um capítulo 2, mesmo tendo alguma pincelada do livro, eles não podem ler. Eu acho que isso deve dar um medo, assim, de você comprar os direitos e se comprometer a investir dinheiro, publicar um livro sem saber exatamente como é aquele livro. Então, eles contratam pessoas para fazerem readers reports, que são relatórios de leitores qualificados, em que a pessoa é como se fosse uma resenha do livro, só que vai contar mais detalhes, vai contar o desfecho do livro e vai tecer alguns comentários sobre o que a pessoa pensa da possibilidade daquele livro fazer sucesso naquela língua ou naquele mercado. Só que isso é uma coisa assim que esses leitores qualificados geralmente somos nós os tradutores e não somos muitos. Então, às vezes, o processo do livro sair do Brasil e ir, pelo menos para a língua inglesa, emperra ali, porque não tem quem faz esse relatório. Então, as editoras escrevem para os tradutores, às vezes os tradutores não têm tempo, às vezes eu tenho que falar para a editora que eu só vou ter tempo para fazer isso daqui a 4 meses. Imagina, o livro fica ali estagnando, sem sair do lugar enquanto eles não têm esse relatório. Mas, geralmente, eu entro no processo de tradução quando o livro já foi comprado, os direitos já foram comprados e a editora quer um tradutor para fazer a tradução. Aí, a primeira coisa que eu faço é uma primeira leitura do livro. E o Gregory Rabassa, que deve ser conhecido de quase todos aqui, um tradutor bem conhecido pelas traduções do Gabriel Garcia Marques, acho que ele traduziu o Jorge Amado também. Acho que tem uma das traduções do Jorge Amado, foi ele também, e tem traduções do Machado. Enfim, ele tem um leque bastante amplo de traduções. Sim. Do espanhol e do português. E do português. E ele é muito citado por ter falado alguma vez que ele não faz essa primeira leitura, que ele gosta de mergulhar direto no livro. Eu entendo um pouco essa coisa de querer mergulhar direto no livro, porque tem algo, assim, uma parte mais instintiva do que a gente faz, menos cerebral, mais instintivo, que é legal de você soltar o instinto ali no texto, assim, e traduzir rapidamente conforme o texto vai te aparecendo. E, às vezes, essas traduções assim, iniciais, esses rascunhos iniciais, têm uma espontaneidade, às vezes são muito certeiras no diálogo, porque é uma coisa que, se você parar e pensar muito, você acaba se atrapalhando. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que eu não consigo pular essa parte da primeira leitura, porque eu tenho que ter um relacionamento com o livro, primeiro como leitora, e, em segundo lugar, como tradutora, porque são processos tão diferentes. E, uma vez que eu começo a traduzir um livro, eu entro numa queda de braço com o livro. Eu começo a brigar com as partes mais difíceis, as coisas que não têm tradução ou que culturalmente são difíceis de passar para o outro idioma. E aí eu começo a prestar atenção naqueles detalhes e você pode deixar
passar outras coisas, que obviamente algum erro você pode pegar em futuras revisões, mas se eu não tiver lido o livro primeiro como leitora, eu não vou ter aquela sensação, aquela experiência de leitura, que eu acho muito importante, porque lá na frente, mais para o final do livro, quando estou fazendo revisão somente do inglês, que eu já estou satisfeita de que passei o português, o conteúdo, o estilo e tudo, mas eu quero ler o inglês depois para ver se eu consegui realmente captar a atmosfera do livro. Então, essa parte eu nunca pulo. Às vezes aconteceu de eu estar lendo assim, alguns capítulos na frente do que estou traduzindo, mas eu não pulo a parte da leitura. Depois passo para um rascunho, e esse rascunho eu gosto que seja rápido, justamente por aquilo que eu suponho que o Gregory Bassett queria, que era assim, aquela parte mais espontânea, instintiva. E eu vou fazendo marcações no texto. No computador, a gente pinta, eu gosto de pintar, eu tenho um código de cores, então eu vou marcando. Quando não me ocorre uma palavra ou me ocorrem vários sinônimos e eu não consigo escolher, aí eu deixo todos e eu marco numa cor. E essa cor é para mim. Eu sei que quando eu volto para ler depois, eu sei que isso é para eu pensar comigo, eu e os meus botões. Aí eu vou marcando em azul as coisas que eu tenho que perguntar para outras pessoas. Geralmente para uma colega, que eu acho que ela tem um faro muito bom, um tino muito bom para isso. Ela faz tradução para o português. E eu sei que tem coisas que eu simplesmente não consigo me entender com elas, e eu deixo para perguntar para ela. Até para não depois amolar o autor com bilhões de perguntas bestas. Aí eu vou marcando aquelas coisas que somente o autor pode resolver. Quando está vivo. Hã? Quando está vivo. Por enquanto, todo exatamente. Bom, hoje vou chegar lá. Mas essas marcações servem como filtros e sinais para mim depois, quando eu voltar para fazer a revisão. Às vezes eu volto só no final do livro para começar a revisar, às vezes eu faço por capítulo, depende muito do livro. Aí depois, quando começo a primeira revisão, eu vou de novo comparar o original com a tradução em inglês. E muitas vezes eu vou chegando naqueles blocos de sinônimos que eu não conseguia decidir a primeira vez, e é evidente que aquilo e não pode ser nenhuma das outras alternativas. Eu acho que porque já passei pelo livro todo, já entrou nos processos internos e as coisas vão clareando, vão ficando mais óbvias para mim. E nesse processo, assim, nessa parte, é quando começo a usar os dicionários. E o dicionário de papel, que fica sempre do meu lado, é aquele vermelhinho que faz par com aquele azul, acho que publicados pela Record. Pela Record. Foi uma responsabilidade do Wise na época. Então, e o azul é do Wise, e o vermelho é do James Taylor, é da Webster's. Mas, enfim, eu trabalho com aquele que é do português para o inglês, mas eu geralmente não consulto ele para saber o significado da palavra. Eu uso mais como um dicionário de sinônimos, quando me ocorre uma ou duas coisas, mas nenhuma delas se encaixa muito bem no inglês. Aí eu preciso de outras ideias, se o disco rígido anda meio cheio, então eu abro e vejo lá se tem alguma coisa. Se não tem, lá eu vou para o Wise. O Wise eletrônico eu gosto de deixar aberto sempre no computador enquanto estou trabalhando. E eu tenho uns 45 outros livros, outros dicionários que eu consulto muito eventualmente. Assim, é difícil, mas às vezes um dicionário de sinônimos em português, quando eu realmente não consigo descobrir o que é aquilo. E eu uso muito também a internet. Eu uso a Wikipedia, um site que chama answers.com, em inglês, respostas.com, que suga todo o conteúdo da Wikipedia e também de vários dicionários e outras enciclopédias. E eu uso esses sites principalmente para ler sobre a história de algum evento histórico. Às vezes é uma frase na tradução, no livro original, mas é um assunto que eu não domino, então eu não me sinto bem traduzindo aquilo sem conhecer, pelo menos, um pouco mais sobre aquele assunto. Aí eu vou lá e leio. Eu uso o Google, qualquer outro site de busca, mas eu uso geralmente para fazer
para tirar amostragens linguísticas, para ver como o povo está usando um determinado uma determinada gíria ou alguma coisa. Aí eu coloco entre aspas e eu vou vendo, assim, lendo como estão usando. Eu faço isso tanto no português quanto no inglês. Eu fico com synonyms.com, que é sinônimos.com, em inglês, também aberto para essas consultas. O Aulete online eu uso sempre, geralmente quando o Wise não me satisfez, aí eu vou para o Aulete. E o Aulete é interessante porque ele tem uma coisa, eu acho que as pessoas, eu não sei quem, insere outros exemplos tirados da vida real, tirados da literatura. Então, às vezes, quando eu não encontro uma locução, alguma coisa no Wise, eu vou lá no Aulete e tem. Mas também já me aconteceu, quando eu estava traduzindo Carandiru recentemente, de eu estar procurando uma gíria e não achava em lugar nenhum, não estava em nenhum dicionário que eu consultei, não estava na internet. O único lugar estava no próprio Aulete e estava citando exatamente a frase que eu estava traduzindo no Carandiru. Então, eu tive que perguntar para o Drauzio. Eu também fico com um convertme.com aberto sempre, que é um site de conversões do sistema métrico para aquele sistema que os americanos usam, os ingleses de vez em quando. No livro que eu estou traduzindo agora, que é Azul Corvo, da Adriana Lisboa, eu estou traduzindo para uma editora britânica. E sempre que eu trabalho para essa editora, eu faço a tradução para o inglês britânico, que é mais natural também. Eu sou da Austrália e nossos ingleses são bem parecidos. E eu estava, assim, um terço da tradução já feito e aí eu percebi que, peraí, essa personagem, assim, a narradora do livro, jamais poderia usar um inglês britânico. Então, as escolhas de vocabulário, tudo que eu estou fazendo é completamente errado, porque essa personagem, embora seja brasileira, ela foi criada a partir dos 12 anos nos Estados Unidos, e ela está escrevendo o livro supostamente com 22 anos, portanto, ela falaria inglês americano. Então, de forma alguma, esse livro pode ser traduzido para o inglês britânico. E com isso também trouxe todo o problema das distâncias, das temperaturas, que ela estava falando de temperaturas abaixo do zero e tudo, mas ela estava falando tudo em Celsius para o brasileiro, que foi escrito em português para brasileiros. Então, eu vivo com isso aberto durante essa tradução particularmente para fazer essas conversões. Aí, eu parto... Depois de fazer o que eu posso sozinha, eu parto para as minhas consultas. Aí eu tenho uma hierarquia de pessoas que eu vou amolando. A primeira é uma colega muito querida, a Daniela. Ela não vai me deixar falar o sobrenome dela. Mas eu consulto ela sobre absolutamente tudo. Tudo que eu não entendo no português, eu vou fazendo listas e eu mando para ela. Ela até entende as minhas marcações de texto, de tantos anos de ter que interpretar. E quando ela não sabe a resposta, quando ela não fala com muita certeza, ela fala, desculpe, eu realmente não tenho certeza absoluta. Ou eu vou levar para o autor, ou eu vou... Assim, se ela não sabe, eu tenho certeza que não é uma coisa besta, uma pergunta besta. Então, eu me sinto melhor perguntando para o autor. Mas, às vezes, foi o caso de um dos livros da Clarice Lispector, que eu traduzi no começo do ano, Perto do Coração Selvagem, e tem coisas na Clarice que são bem difíceis de destrinchar. E eu cheguei a escrever para 4 pessoas diferentes e receber 4 respostas diferentes. Então, mas eu vou fazendo essas consultas, mesmo sem chegar a um consenso, pelo menos depois eu passo tudo pelo meu desconfiômetro e eu que estou com a mão na massa no meio do livro e eu faço uma escolha. Pelo menos eu fico satisfeita de que a minha escolha não é uma coisa que um nativo não faria. Mas, assim, não que todos fariam a mesma escolha. E depois eu vou passar por uma releitura do texto em inglês. Aí eu vou deixar de lado agora o português. E
Claro que sempre fica alguma coisa marcada que ainda não achei a solução em inglês, e aquilo vai ficando por todas as leituras e revisões até o final, até o dia de entregar, eu tenho que achar uma solução. Mas são poucas coisas que vou tirando, passando por esses filtros. Aí essa primeira releitura, sem pensar no português, eu penso em como o texto flui em inglês. E o tom do texto, e o estilo do texto. E aí é que eu faço uma comparação com a minha memória da experiência da leitura original em português. Para ver se eu consegui acertar o tom do livro, se eu acertei essa experiência do livro. O livro O Filho Eterno, de Cristóvão Tesa, eu li assim, fácil, assim, foi uma coisa que fluiu, eu adorei o livro. Eu briguei tanto com aquele livro na tradução que eu acho que se eu tivesse mergulhado direto na tradução, eu não teria tido a mesma impressão do livro, porque foi tão difícil de traduzir aquilo. E ainda bem que eu tinha lido e tido essa experiência, porque nas minhas revisões posteriores eu pude ajustar coisas para que tivesse a mesma atmosfera do livro original. E às vezes essas leituras eu faço em voz alta, obviamente, assim, é muito melhor sempre fazer, porque o ouvido pega coisas que o olho não pega, o olho fica viciado e o ouvido ainda pega discrepâncias e repetições desnecessárias. Mas, assim, não dá para ler em voz alta um romance inteiro ao longo de alguns dias, você acaba com a voz. Então, mas os trechos mais difíceis eu leio em voz alta. A partir daí, dependendo do livro, se não for um livro extremamente difícil, eu vou pular algumas das etapas que eu vou falar agora. Mas se for um livro muito difícil, como foi o livro da Clarice, eu mando para essa minha amiga Daniela, cujo sobrenome não posso falar, e eu falo, critica tudo, assim, mete pau. Pode falar o que você não gostar, o que você achar errado, o que você acha que eu fui longe demais ou não cheguei lá, pode falar. E ela lê e ela critica. E eu acho imprescindível também esse processo para mim. Porque, assim, uma vez eu lembro que eu falei para um colega americano, tradutor também, desse processo, e ele achou curioso, porque ele achou que não, o tradutor tinha que dominar todo o processo do começo ao fim, e era a tradução dele. E eu acho que, no final, as traduções são minhas, mas eu não domino, acho que a gente não domina... a gente não é dono da língua, a gente participa da língua, mas a gente não consegue viver todas as possibilidades dela. Então, eu não sou nativa da língua portuguesa, e por mais que eu fale bem, entendo bem, leio bem, eu não nasci, não fui criada, eu não escutei a minha avó cantando uma musiquinha de outras décadas ou outros séculos. Então, tem coisas que a gente perde quando você entra no idioma a partir da idade adulta, você não tem essa bagagem. E às vezes, no Clarice, ela é extremamente idiomática em partes, porque ela foi nativa da língua portuguesa, ela também é extremamente excêntrica, cada um entende uma coisa, e ela também usava expressões de acordo com a época dela, que hoje não são tão conhecidas. E eu acho que um dos problemas das traduções originais da Clarice, que a maioria que foram feitos pelo Pontiero, é que tem muitos erros de interpretação, e eu tenho certeza que não passaram por um processo tão amplo quanto o processo que passam, pelo menos quando eu faço a tradução, de pedir a ajuda dos outros, pedir o olhar dos outros, o olhar crítico dos outros. Porque se é para fazer uma retradução de um livro que já está aí publicado há décadas, então assim, me pesa muito sobre os ombros. Eu não quero que saia com nenhum erro assim, evitável. Obviamente, eu posso ter interpretado alguma coisa que talvez a Clarice não pretendesse, mas está dentro das possibilidades das possíveis leituras dos brasileiros que leem ela. Bom, depois que quando passa pela crítica da minha colega, às vezes também, dependendo do autor, eu mando para aprovação do autor.
tem autores que gostam de participar do processo de tradução. O Chico gosta de ver capítulo por capítulo, conforme eu vou fazendo. Outros, o Paulo Lins, falam, não, eu não tenho condições de julgar a tradução, então, para que adianta? Assim, me consulta sobre o que você quiser, mas eu ler e opinar não adianta. Mas, sempre que possível, eu gosto que o autor leia e me faça algum comentário. Depois disso, geralmente, eu faço uma última revisão, e mexendo nas coisas que têm que ser alteradas. E depois eu entrego para a editora, mas não acabou. Porque depois vai passar pela edição deles. Aí tem vários tipos de editor. Tem os que não fazem quase nada, sem nenhuma alteração. No máximo, vão fazer alguns ajustes para o estilo da casa. Mas tem outros que realmente põem a mão na massa e metem a caneta e aí é um processo interessante e às vezes delicado, porque às vezes eu tenho que fazer a ponte entre o autor e o editor, porque às vezes o editor está mexendo em alguma coisa que, na verdade... Desculpa, eu estou me batendo o tempo inteiro, né? Às vezes esses cortes não têm a ver com a tradução, é uma coisa que eles querem cortar do conto, do livro, e o autor tem que estar de acordo. E às vezes o autor não gosta, às vezes, então assim, eu acabo fazendo negociações. E às vezes eu acabo tendo que brigar pelo livro também. Eu lembro recentemente, não tão recentemente, 2 anos atrás, eu fiz a tradução do Leite Derramado, do Chico, mas só foi editado mais recentemente, saiu agora, mês passado, na Inglaterra. E o editor estava implicando com muitas coisas. Eu tenho uma parte que o Eulálio, o personagem, o narrador, ele fala muito que a filha mora num palácio no céu, que obviamente é um apartamento num prédio alto. Mas eu confesso que eu lendo isso, eu demorei também para cair a ficha. O que era esse palácio no céu? Era um palácio mesmo, assim, em cima de um morro? O que era? Mas depois me caiu a ficha o que era. E eu percebi que esse personagem, a visão dele era muito importante, porque ele é um centenário e que essas coisas modernas ele não sabe falar com o vocabulário moderno. Então, ele fala do jeito que ele entende a coisa, que é um palácio no céu. Tanto que ele fala também dos piercings de uma das personagens, ele fala que ela tem um brinco no umbigo, ela tem uma argola no umbigo, ele jamais fala piercing. E os editores, o primeiro editor implicava com essas coisas. Ele fala assim, mas por que você não põe piercing? Eu tive que explicar, não é isso. Assim, você tem que pensar que do ponto de vista do personagem. Ele não vê isso como piercing, que ele não conhece essa palavra. Para ele é uma argola no umbigo. E, enfim, embora isso não tenha a ver propriamente com a tradução, é a defesa que eu tenho que fazer do livro, porque eles não têm acesso ao original. Eles podem pensar que eu, louca, não sei a palavra piercing também e usei outra coisa. Então, também foi o caso das batidas de limão, que eram os primórdios das caipirinhas, só que naquela época em que se passa o livro, não tinha a palavra caipirinha ainda, era chamado de batida de limão. Só que esse editor vem bastante para o Brasil e adora uma caipirinha. Então ele falou, mas por que você não põe caipirinha? A gente entende isso, a gente usa isso hoje em dia. Você entra num bar em Londres, você pede uma caipirinha e ele sabe o que é. Eu falei, mas historicamente não seria correto. Ele resolveu não usar a palavra caipirinha em português justamente porque não cabia. Então, aí, às vezes, depois dessa primeira edição, passa para uma outra edição de um copy editor que somente vai pegar coisinhas, detalhezinhos, vai deixar tudo de acordo com o estilo da casa, vai, às vezes, brigar com a pontuação. Mas, às vezes, eles são os mais perigosos. Às vezes são, mas tudo volta para mim. Aqui e lá. Mas tudo volta para mim. Então, eles não podem publicar isso sem o meu aval. Claro, eu tenho uma cláusula no contrato que até fala que eles podem publicar independentemente do que eu falo, mas eles sempre fazem essas alterações e mandam o texto marcado e eu vou lá e sempre
né? Quando não concordo, eu falo. E a gente sempre tem brigas sobre pontuação, mas eu não vou entrar na questão de pontuação agora. Então, mas é isso. Então, voltando aos dicionários, assim, o meu uso de dicionário propriamente é pouco comparado com as outras consultas que eu faço, que eu acho que o contexto é tudo. Para mim, assim, todos vocês são potenciais dicionários. Eu queria destacar aqui o seguinte, quer dizer, você tem esse trabalho de tradução, obviamente, como todos os bons trabalhos de tradução, é um trabalho de edição também, e são escolhas que o editor também faz, que já suplementando as escolhas que o próprio autor faz e que permitem as outras e sucessivas traduções, porque sempre haverá alguém de dizer que a sua escolha poderia ser diferente, como de fato pode ser, e ter outra. Agora, eu acho interessante aqui o seguinte: em primeiro lugar, nós estamos falando com uma tradutora de altíssimo nível, que não é o que acontece geralmente. Você precisa muito mais da ajuda do dicionário, principalmente quando você está traduzido fora do Brasil. Sim, sem dúvida. Porque a vivência desse contexto, de certa forma, supre essas deficiências que a gente tem. Mas nós vamos voltar sobre isso, vamos passar para o Breno e esse lado mais prático, comercial, da vida do dicionário e da vida do editor de dicionário e de como é que ele se coloca no nosso contexto editorial atualmente. Bom, o dicionarista é o ser humano mais injustiçado do planeta. Eu vou explicar isso para vocês, junto com o tradutor. 2 rapidíssimos comentários sobre o que a gente ouviu até agora. Há 3 anos atrás, o Flicts, do Ziraldo, foi publicado em coreano. E eu estava simplesmente apavorado, porque, obviamente, não houve a aprovação da tradução, houve a tradução. Uma vez feita a edição, o livro chega, eu vou a alguém que conhece a língua coreana muito bem e digo: traduza isso para o português sem a menor interpretação. Translitere quase. Assim foi feito, eu mostrei ao Ziraldo, e o Ziraldo disse: ela melhorou o meu texto. E isso acontece, a Ellison sabe como é importante isso. A ponto de que há uma pequenina diferença entre os Flicts publicados no Brasil a partir daquela tradução. O Ziraldo resolveu incorporar no português uma locução adverbial que a tradutora coreana tinha colocado na tradução coreana. Estamos falando de um livro que é editado no Brasil há mais de 30 anos. E sobre a acepção de bilha, Felipe, quando a gente está na fase de desenvolvimento de um verbete, de um dicionário, a gente chega a ter perto de 110 dessas amigas tuas, para quem a gente manda a cabeça do verbete perguntando: você tem algo a falar sobre essa palavra? E o nosso folclorista sai-se com uma definição exata de bilha, que tinha sido publicado num cordel em Bezerros, no Pernambuco. Diz que a bilha perfeita é aquela que, ao meio-dia, ela faz sombra no calcanhar da moça. Essa é a bilha perfeita. Bem, Naquela segunda acepção, né? na segunda acepção. Certamente não será na primeira. Bom, fazer um dicionário. Por que o dicionarista é um injustiçado? Os maiores dicionários de língua portuguesa estarão aí ao redor de 225 mil entradas. Numa língua que deverá ter perto de 800 a 900 mil verbetes. Portanto, 600 a 700 mil ficaram de fora.
houve um critério, se não o melhor do mundo, um critério que manteve uma certa coerência. E após 10 anos de trabalho, montando o dicionário e utilizando-se de critério, você entende que aqueles 225 mil verbetes que lá estão deverão, com as suas diversas acepções, atender à necessidade média dos consulentes. Até que o primeiro consulente vai procurar um dos outros 600 ou 700 mil e não o acha. E a partir deste dia o dicionário não presta, é uma porcaria. Assim que é, assim que é. Obviamente que as versões eletrônicas, e daí, por exemplo, aquela colocação que você fez sobre o OLED, que permite, teoricamente, um tamanho infindável ao dicionário, permitirão que os dicionários passem dos propalados 220 mil verbetes. Os 200 mil verbetes, ficando numa questão mais comezinha, é o máximo que é permissível na relação de volume e tamanho de um dicionário. Um dicionário de 225 mil verbetes, ainda que use papel Bíblia, deverá estar próximo dos 4 quilos. E as máquinas não conseguem encadernar dicionários maiores do que aquilo. O acabamento tem que ser feito fora de uma máquina e passa a ser feito manualmente, o que inviabilizaria comercialmente o dicionário. Muito bem. A questão é qual é o melhor dicionário para a difusão da nossa língua no exterior. De que dicionário nós falamos? Ele é um grande dicionário? Ele é um dicionário temático? Valeria a pena a gente criar um dicionário só para tradutores, por exemplo? Ou só para professores de língua? Eu vou partir de um outro ponto. Posso garantir aos senhores que nunca houve tanto interesse pela língua portuguesa no mundo como agora. Isto é fato. Esse prestígio de que desfruta o Brasil lá fora, a ilha de tranquilidade que nós somos, onde a crise se transforma numa mera marolinha, fez com que o Brasil seja admirado lá fora e, entre outros efeitos, a necessidade de língua portuguesa. Em passado recente, os centros de estudos brasileiros que eram mantidos pelo Itamaraty, de certa forma, cumpriam essa função. O indivíduo em Buenos Aires, ou em Londres, ou em Tel Aviv, queria aprender português, ele ia ao Centro de Estudos Brasileiros e ia encontrar o português lá. Por motivos que não conheço exatamente bem, esses centros não existem mais, e os poucos que existem, salvo engano meu, Buenos Aires e Santiago do Chile ainda ficam abertos, já não são ligados ou são parcialmente ligados à estrutura oficial. Mas o fato é que há um enorme interesse. E o segundo fato é que a mudança de mídia propicia que se possa colocar o dicionário de forma mais otimista e mais abrangente em determinados locais. Para que os senhores tenham uma ideia, 20% dos negócios que fazemos com a nossa linha de dicionários já não são mais em papel, são em outros formatos que não o papel. E, em realidade, desses 20%, quase 80% não são dicionários, são bancos de dados. Quer dizer, hoje nós temos empresas, temos editoras e outros tipos de negócio que se interessam em comprar bancos de dados da língua portuguesa para diversos usos. Tradutores que os senhores usam na internet utilizam o banco de dados português, ou, como eu gosto de dizer, brasileiro, do Michaelis. Na última feira de Frankfurt, nós fomos
procurados por uma editora coreana que queria fazer um dicionário coreano por português, financiado por uma bolsa de uma entidade que, da forma como me descreveram, parecia muito com a nossa Federação das Indústrias. Eles entenderam que seria interessante à Coreia e ao Brasil que tivessem um dicionário de coreano-português e tinham uma bolsa disponível para isso. Da mesma forma, estamos fazendo um dicionário de português-chinês, também utilizando uma bolsa, dessa vez do governo chinês, que entendeu que estava na hora de mais chineses do que aqueles que moram em Goa começarem ou terem a necessidade da língua portuguesa. Eu trouxe alguns números que poderão dar uma ideia do interesse que, aí sim, os nossos dicionários eletrônicos têm no mercado internacional. Eu vou descrever aos senhores a forma como foram distribuídos os aplicativos Michaelis, que são vendidos pela internet, pela Apple Store, pela Android, pelas lojas Android, aonde eles foram vendidos e para que mídias. Então, nos últimos 12 meses, nós temos em formato eletrônico o português inglês e o português espanhol, os três no formato grande e no formato conciso. São 6 itens, fora um conjugador verbal, um manual da nefasta reforma ortográfica, que todo mundo lá fora precisa dele, né? E que acho que depois da abertura dos portos às nações amigas foi mais o que uniu o Brasil a Portugal, foi o acordo ortográfico. E os putos continuam fazendo a bicha em Lisboa. Muito bem, os nossos dicionários eletrônicos, esses 6 itens, 71% deles foram vendidos no Brasil, 12% nos Estados Unidos, 6% no Japão, 5% em Portugal, 3% na Argentina, o que dá aproximadamente 97% ou 98% das vendas. Desses dicionários, 59% são vendidos em plataforma Apple e 41% em plataforma Android. Notem que é praticamente meio a meio. Aí, para telefones, no formato Apple, isso representa 48%, no formato Android, 52%. Para tablets, no formato Apple, 42%, no formato Android, 43%. E outros formatos ou não identificados, o sistema não conseguiu identificar aonde estava sendo baixado, 10% na Apple e 5% no Android. Seja como for, os senhores notam um forte interesse no exterior pela nossa língua, se não especificamente para os tradutores, que, repito-me, o exemplo inicial que dei é importante, fazem um trabalho importantíssimo na difusão da língua portuguesa no mundo. E deixo aqui uma sugestão ao Galeno, que iniciássemos um mapeamento de bons tradutores de língua portuguesa no mundo. Isso nós fazemos, quer dizer, não pela qualidade, mas nós estamos... o nosso banco de dados traz os tradutores. Aliás, só dito de passagem, que é uma informação importante que eu sempre repito, é o segmento do banco de dados mais difícil de ser mapeado. Eu imagino. Porque os professores, bem ou mal, têm redes. Agora, o tradutor é um ser que trabalha isolado. E para você chegar nele é muito difícil, porque o autor, na maioria das vezes, não conhece o tradutor, porque o livro é vendido para não sei para onde, que país, a editora comprou o direito e escolheu o tradutor. E, meu amigo, é a coisa mais difícil de achar, e quando achar, fazer com que preencha o nosso questionáriozinho, são os tradutores.
Não, mas nós não fazemos nem de qualidade, mas a quantidade é dificílima. Não, Né? para que você tenha uma ideia, eu estou encrencado com a tradução de Zé Mauro de Vasconcelos e Ziraldo para o hebraico há 3 anos. Não anda. A tradução inicial vem e os autores vêm sistematicamente recusando. Não anda. Né? Então, eu adoraria que alguém conhecesse um bom tradutor do português para o hebraico, que não a minha avó, que era a melhor falante de hebraico que conheci, mas ela não está mais aqui e não saberia traduzir Zé Mauro. Aliás, você sabe que o Zé Mauro Vasconcelos é o autor brasileiro, depois do Paulo Coelho, mais traduzido. Eu imagino, hoje vá lá do nosso site, banco. Ele está lá. Eu imagino, ele hoje está em coisa de 23 países e 16 línguas, ou 17 línguas, uma coisa assim. Tem uma das histórias mais poéticas do Zé Mauro foi a tradução para o chinês de Meu Pé de Laranja Lima. A televisão coreana fez o seriado Mulherzinhas, da Mary Walker, e a televisão chinesa comprou o seriado e convidou a atriz principal para a estreia, o debut, a vanguarda da série na China. A moça chega à entrevista coletiva com os 2 olhos vermelhos e diz: olha, vocês me desculpem, é que eu estou lendo um autor brasileiro e eu chorei a noite inteira e não consegui dormir. Nesse mesmo dia, nós recebemos a ligação de 4 ou 5 editoras chinesas querendo o direito de tradução para a China. E hoje ele é um enorme sucesso, seja na Coreia, seja na China. Então, sim, é um caso interessante. Veja que curioso, eu citei aquele exemplo do Ziraldo, mas no caso do Zé Mauro aconteceu a mesma coisa. As traduções foram elogiadíssimas. O cuidado em manter a velocidade poética de cada autor que esses tradutores tiveram foram elogiadíssimas. Né? Então é muito curioso. Bem, acho que vamos ficando por aqui. Aí seguimos depois. Depois já tem algumas perguntas, inclusive, para você. Mas agora a bola vai para o Galeno, e que eu gostaria realmente, diante desse contexto, né, porque nós sabemos, e a Biblioteca Nacional tem feito um trabalho realmente excepcional, não apenas pelo volume, mas pela continuidade. Eu acho que as perspectivas são muito interessantes nesse sentido. Já tivemos antes bolsas de tradução que são interrompidas e que tinham um processo de qualificação muito difícil, muito complicado, e que foram radicalmente simplificadas e ampliadas aí pela gestão do Galeno, e também as residências dos autores. Não vou nem colocar para o Galeno as questões relacionadas ao Instituto Machado de Assis, porque isso é questão de Itamaraty, não é do Ministério da Cultura. Mas, enfim, o recado está dado. Agora, para ele encher o saco lá dos embaixadores. Mas a questão é a seguinte, parece evidente a importância de ter ações específicas relacionadas com a questão dos dicionários. Eu me pergunto até se isso não poderia ser uma ação feita, de certa forma, em conjunto com o MEC, porque isso diz respeito ao ensino do português, do brasileiro, melhor dito, no exterior. Né? E que é uma dessas coisas, Galeno, que a gente aproveita esses encontros de conexões para levantar, são coisas assim que aparecem meio subterrâneas, elas não são evidentes por si só. Elas aparecem a partir de um trabalho sistemático de levantamento de dados, né, de pesquisa, de coisas que vão surgindo a partir das informações, das queixas e das questões colocadas por quem está com a mão na massa. Então, eu sei que a biblioteca hoje não tem um programa especificamente relacionado a isso, mas gostaríamos de saber o que é que você pensa a respeito, que pode
eventualmente, num futuro próximo ou não tão próximo, fazer a respeito. Legal, Felipe. Obrigado, bom dia a todas, bom dia a todos. Muito bom estar aqui, muito bom estar entre a Alisson, que tem um português melhor que o meu, viu, Alisson? E o Breno eu tive... eu comecei a dar alguns primeiríssimos passos nessa coisa de olhar para a questão do mundo, o Brasil no mundo nessa área, fazendo uns cursos na Melhoramentos, eu acho que ainda no milênio passado, e o pessoal da Melhoramentos, particularmente o Breno, o Alfredo, já eram grandes especialistas no assunto. E aquilo eu vi muito na época, as grandes histórias, os grandes cases e tal, isso ficou registrado profundamente para um dia mais tarde, 20, 30 anos depois, sem querer eu me meter nesse assunto. Em primeiro lugar, eu quero dizer que passa diante de nós uma oportunidade incrível e imperdível que o Brasil seguramente não pode desperdiçar. Nós temos ouvido muito falar isso, mas não é demais lembrar, inclusive para nós mesmos, que o Brasil tem sido, ultimamente, uma importante bola da vez. As pessoas olham para este país e têm curiosidades, têm desconhecimentos, têm dúvidas, têm necessidades, por exemplo, de saber que país que é esse, que a gente ouvia falar de futebol, depois parou um pouco, ultimamente não se anda falando muito disso, mas de carnaval, de uma ou outra coisa, e de repente esse país resolve estabilizar a sua democracia, resolve estabilizar a sua economia, resolve enfrentar grandes dilemas sociais, e é bem verdade que tem muitos e muitos outros para serem enfrentados, desafios grandiosos pela frente, mas enfim, as pessoas estão querendo saber um pouco mais desse povo, dessa gente, o que pensa, o que é, o que faz, como encara e como vive e como sobrevive a tudo isso. E nada melhor, nada mais adequado que a cultura, e particularmente que os livros, que a literatura, para que as pessoas possam fazer um mergulho nesse nosso modo de ser, modo de ver as coisas. E é importante que se diga que, de uma vez, os vários setores, os vários atores sociais que têm a ver com esse tema, por diferentes razões, seja governo, seja os editores, sejam os tradutores e os agentes e os autores, andam a intensificar ações que possam garantir que o Brasil tenha um outro tipo de olhar sobre o que é necessário fazer e o que fazer para não desperdiçar essa grande oportunidade. Eu olho historicamente para essa questão e percebo o quanto que o Brasil ficou fechado em si mesmo, do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, e não foi diferente na área do livro, na área da literatura. A barreira da língua andou a nos impedir tempos que nós dessemos passos necessários e mais ousados em direção ao mundo. Nós demoramos para abrir, nós assinamos a Carta dos Portos e temos lá essa carta na Biblioteca Nacional, que a gente pode conferir, foi um avanço importante, mas nós demoramos, depois disso, quase 500 anos para começar a ter uma vida comercial e econômica mais ativa com o mundo, nos abrir, por exemplo, as importações. Enfim, nós tivemos, por várias e várias razões, linguísticas, mas não só. Aqui na América Latina, por exemplo, que nós temos um mesmo campo cultural, um mesmo universo, nós temos várias e várias dificuldades até hoje para ter uma relação mais forte. Nós podemos ir à Bienal de São Paulo, do Rio,
E nós não veremos, por exemplo, a presença intensa das editoras dos países vizinhos. Claro que sempre tem alguns países, e lá da mesma coisa, mas de uma forma muito tímida. Hoje, no entanto, eu tenho visto esse esforço desses diversos setores da sociedade para não desperdiçar o fato do Brasil ser a bola da vez e os nossos livros e a nossa literatura despertarem mais e mais esse interesse. No ano passado, quando eu assumi a Fundação Biblioteca Nacional, e a biblioteca em si é uma das vertentes dessa fundação, mas foi para lá também a responsabilidade pelas políticas no território nacional de promoção da leitura, e também uma articulação e organização mais intensa das políticas para fora do Brasil. Eu diria que resultado desse próprio momento, no que diz respeito às políticas públicas, elas se intensificaram. Nos anos 90, o Brasil criou, lá na Biblioteca Nacional, um programa de tradução. Quando a gente faz as contas, a gente vai olhar que a média, no ano todo, era 8 livros traduzidos com essas bolsas públicas por ano. Mas na década seguinte o Brasil avançou, cresceu muito, cresceu 50%, foi para 12 bolsas por ano. É um número muito baixo, né? No ano passado nós resolvemos reformular essa política, aproveitar algumas coisas que vinham acontecendo, como o fato do Brasil voltar a ser homenageado pela Feira de Frankfurt. Aliás, é o segundo país que é 2 vezes homenageado lá. Nós reformulamos e criamos um outro tipo de política que fica aberta, um programa de forma ininterrupta, 365 dias do ano, sábado, domingo e feriado, a qualquer momento. Nós temos esse entendimento que os agentes, que as editoras, que os autores batalham durante um tempo imenso, e de repente isso pode demorar 1 ano, 2 anos para se concretizar, e no momento que a bola está ali na marca do pênalti, alguém pronto para chutar, marcar o gol e correr para o abraço, de repente as pessoas do outro lado ficam sabendo que o programa ou está parado 1 ano, 2 ou 3, ou fechou e não se sabe quando vai abrir, ou então é uma seleção que vai escolher alguns poucos livros. Nós procuramos criar de uma outra maneira e dizer o seguinte: olha, precisamos converter isso numa política de Estado. Quem quer traduzir pode ser um autor que ainda não é conhecido por ninguém no Brasil, tem um livro que acabou de ser publicado, o Paulo Coelho, que tem 750 edições já publicadas no mundo, talvez algumas pessoas poderiam dizer que não precisa de tradução, ou o Chico Buarque de Holanda, que é irmão da ministra anterior, que pessoas famosas, de repente, não precisariam de uma tradução e tal, de uma bolsa pública e tal, mas não, nós passamos a ter um entendimento que isso precisa ser uma política de Estado, como é o SUS, como a escola pública, onde qualquer brasileiro pode ter atendimento médico, qualquer brasileiro pode matricular o seu filho numa escola ou pode escolher alguma outra possibilidade. Nós passamos a ter esse entendimento e isso fez que, num período curto, se multiplicasse daquelas 12 publicações patrocinadas por ano para algo agora por volta aí de 130, 140. É 10 vezes mais do que 10 anos atrás, mas ainda é muito pouco. Se a gente compara com os 10 mil livros que a França publica por ano, e aí os livros, a literatura tem um papel na França ainda mais relevante que o cinema, a Hollywood francesa, nós vemos que a gente precisa comer muito feijão com arroz e dar muitos passos para chegar numa posição um pouco mais razoável. Mas eu acho que a grande mudança é o entendimento que é necessário. De um lado, do ponto de vista cultural. O Brasil é um país que tem uma cultura formada pela contribuição dos povos. O povo brasileiro, bastante
heterogêneo, formado por diferentes nacionalidades, diferentes raças, tradições, costumes, e é nessa antropofagia cultural que nós criamos a nossa cultura. Este é um momento muito propício do país parar e olhar para si mesmo e perceber que tem um dever de gratidão, de reconhecimento, e inclusive uma responsabilidade de compartilhar isso tudo, que é a sua construção cultural, com os povos do mundo inteiro que tiveram uma contribuição importantíssima e poderosa para o país nosso ser o que ele é hoje. Ter esse entendimento, mas também ter entendimento do livro enquanto uma possibilidade, a sua dimensão econômica, a dimensão do negócio, também é uma mudança de paradigma para todos nós. Também ter essa percepção do papel da literatura para a gente se apresentar, se a gente se mostrar, para a gente ficar bandeiras, para a gente construir raízes por toda parte. A cultura tem muito esse papel. E não é feio ser pragmático, e eu, da mesma maneira que eu busco a construção poética e ter essa compreensão cultural para as coisas, eu penso que nós temos que ser também altamente racionais e objetivos em ter um entendimento que trabalhar para levar o livro brasileiro, a literatura brasileira, os vários gêneros, ciências, na área de técnicos e profissionais, ou seja, ficção e não ficção, é uma maneira de levar o Brasil, levar as exportações, os produtos brasileiros, levar o país, levar as suas várias estratégias, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista cultural. Ter isso em mente faz com que o governo brasileiro, o Estado brasileiro, o setor privado, as universidades, os diversos setores tenham a noção que agora é o momento de fazer um esforço concentrado. Não foi por outra razão que nós procuramos recriar essa política de bolsas, apontando para algo permanente, investimentos seguros e crescentes até o ano de 2020. Então, nós estamos dizendo e publicando e assumindo compromissos no ano de 2011, 2012, 13, 14, 15, até 2020, quanto que é o investimento em dólar, em euro, em real por ano, para as pessoas terem condições de planejamento, previsibilidade. Mas ainda é pouco, é insuficiente, embora altamente necessário. E aí, a cada 5, 6 meses, a cada ano, eu estou 1 ano e meio no cargo, nós temos inventado, mas ouvindo muito, dialogando muito com os atores sociais todos, não é uma invenção de si próprio, outras possibilidades. Então, a primeira delas, nós criamos um programa importante para levar os autores vivos, para que ajudem, evidentemente, para que ajudem a divulgar os seus livros lá fora. Então, o livro sai, nós destinamos uma bolsa para ele ficar 1 semana, 2 semanas, $3.000 para a editora inscrevê-lo, vai à universidade, vai a uma livraria, uma biblioteca, vai dar entrevista à imprensa, faz contatos locais, turnês, isso é essencial e teve uma procura muito grande, assim como o Colégio de Tradutores. Eu fiquei fascinado por algumas experiências. Eu fui à França, por exemplo, no início do ano, conhecer o colégio. E criamos aqui um programa, teve um número de inscritos 3 vezes mais do que se pensava. Nós, por edital, já escolhemos os primeiros, estão indo a diversas cidades brasileiras, ficam aí pelo menos 5 semanas, com interação, inclusive aqui em São Paulo, com a Casa Guilherme de Almeida, e em outros estados também, para ter uma interação, participar de palestras, de eventos, de cursos. Estamos falando com as cidades turísticas para que elas acolham as cidades culturais, enfim, para que eles passem uma temporada aqui. Isso é fundamental também, e assim como os agentes, autores e editores, os tradutores são os grandes parceiros dessa iniciativa, são os verdadeiros cacheiros viajantes do livro e da literatura brasileira por toda parte. E é fundamental, inclusive, para aumentar a qualidade, né, Felipe?
Jorge Amado foi um autor sempre muito publicado. Mas, no entanto, algumas décadas atrás, num determinado país, que eu nem vou falar o nome, mas ele foi traduzido, né? Tenda dos Milagres, do Jorge Amado, traduzido. E aí, de repente, o tradutor não conhecia muito, ou nada, eu diria, da cultura brasileira, mas por algumas razões era importante traduzir Jorge Amado. Então ele colocava lá, cada vez que o personagem do Jorge Amado no Tenda dos Milagres ia ao candomblé, ele dizia copiosamente que ele ia a uma praça pública. Então é uma versão interessante e inusitada da obra do nosso grande Jorge Amado. Esse contato com a cultura brasileira é fundamental. Então olhar para essas possibilidades é algo essencial na solidificação de uma política. Agora, nós lançamos, por exemplo, um programa para apoiar a publicação, aí já não é tradução, embora tenha que ter adaptação em vários casos, e Breno e Felipe falaram um pouco disso aqui, para os países de língua portuguesa. Isso é interessante estar nos países do norte, nos vários idiomas. Estrategicamente é necessário, o Brasil está presente nos países da América Latina, assim como nos países de língua portuguesa. Acabamos de lançar com o Instituto Itaú Cultural a revista Machado de Assis, primeiros capítulos, fragmentos de livros publicados em inglês e em espanhol, amostra grátis, eu diria, no meio digital, no meio papel, para que as pessoas possam ter conhecimento desses nossos autores consagrados e contemporâneos. O Felipe está aqui mostrando essa revista, lançamos em Frankfurt, foi um grande sucesso lá. E nós dedicaremos a cada ano uma publicação, às vezes em alemão, em chinês, em coreano, em algumas línguas que em algum momento, por alguma razão, os parceiros, que incluem a imprensa oficial de São Paulo e Itamaraty, considerarem adequado. Também tudo via edital. Eu quero dizer, e aí respondendo e tocando num ponto nevrálgico, eu diria aqui, que o Felipe tocou, que não me diz absolutamente respeito, porque é numa outra área que eu decididamente não vou me meter, mas que é a necessidade de ter instituições fortes nessa área para cuidar da garantia disso. No Brasil tem, isso sim eu vou abordar, tem um entendimento de várias e várias pessoas que atuam nessa área da necessidade de uma instituição, nos moldes do Instituto Goethe, do Cervantes, do Camões, para desenvolver um pouco mais a língua portuguesa do Brasil lá fora. Claro, eu também tenho esse entendimento, acho que é fundamental. Esse tema, ele está bastante travado ainda no Brasil. Eu acho que vai algum tempo ainda para amadurecer. Com isso, e caminhando aqui para o encerramento da minha fala, eu quero dizer o seguinte. Eu acho que a gente tem que fazer coisas. Eu acho que a gente tem que aproveitar os momentos e as oportunidades. O Brasil, homenageado em Frankfurt, eu acho que a gente tem que usar isso como uma etapa, não um evento em si próprio. Então eu passei a construir um calendário de homenagens ao Brasil, que começou este ano em Bogotá, no ano passado na própria Bienal Internacional do Livro do Rio, o ano que vem vai ser em Bolonha, na maior infantil e juvenil do mundo. Nós temos convites para o Salão do Livro de Paris, para a Feira do Livro de Londres, para a Feira do Livro de Nova York, para a Coreia, para a África, outros países da América Latina. Um calendário, enfim, até 2020, que significa investimentos de 74 milhões de dólares, pelo menos, só no âmbito do Ministério da Cultura até 2020. Nós aproveitamos essa oportunidade para buscar consolidar isso como política, mas eu acho que nós devemos ser muito pragmáticos. Se essa questão anda um pouco travada, e de repente eu olho, Felipe, acho que talvez não destrave aí nos próximos meses e anos, eu acho que a gente tem que ser muito racional. O que na minha área eu posso fazer?
E aí eu pedi rapidamente, a presidenta Dilma criou agora no mês de maio passado o Centro Internacional do Livro dentro da Biblioteca Nacional, que começou com 3 pessoas e agora já ampliou a sua equipe, está com orçamentos, é a área que funciona hiper bem dentro da instituição e que tem essas responsabilidades por todas essas políticas. Então, aos trancos e barrancos, agora estimulando o Rouanet, convênios e tal, a gente foi dando um jeito. É a área que eu diria quase responsável da Fundação Biblioteca Nacional. Esses dias eu estava dizendo para eles, e dando parabéns, evidentemente, mas é uma área que gasta 4 vezes mais do que o seu orçamento no ano. Eu fico feliz da vida quando chega o final do ano e eles me ajudam a fazer a execução orçamentária da Biblioteca Nacional. É a área que ajuda a viabilizar valores para investimento no ano, às vezes 10 vezes mais do que o minguado e irrisório orçamento que eles têm. Mas é o começo de uma política pública. E aí, eu penso que isso deve evoluir para uma instituição cada vez mais forte. Eu ouso dizer aqui, inclusive, que uma instituição, quem sabe nos moldes da França, que tem o BIEF, que faz um trabalho fora e que junta governo, junta iniciativa privada, eu acho que a gente tem que ousar mais. Então, se não tem ainda uma instituição para a língua, vamos arregaçar as mangas e fazer na área onde a gente puder fazer alguma coisa. E eu termino dizendo que eu penso que o maior desafio que nós temos, e cada um de nós aqui, eu não preciso falar ou defender a importância das políticas de internacionalização. É chover no molhado, é tentar converter os convertidos, os fiéis aqui. Mas tem algo que eu penso que é extremamente necessário. Eu penso que agora é o momento que, se nesses últimos anos, 2 anos, tal, teve avanços extraordinários nessa área, eu penso que nós devemos fazer uma ação no sentido de consolidar isso e evitar que em qualquer momento possa ter retrocessos. Porque as políticas públicas são assim. De repente, se eu disser, levante a mão aqui quem acha importante o Estado brasileiro investir em internacionalização. Talvez, caso eu... às vezes é diferente do que eu estou dizendo aqui, mas espero que todo mundo levante a mão para falar, não, isso é bacana, necessário, fundamental. Às vezes me surpreendo com as respostas. Mas não é assim na sociedade. De repente alguém fala, o governo, o Estado brasileiro, todo mundo fazendo esse esforço para gastar, para colocar dinheiro público numa coisa, quando a gente tem que fazer outras coisas aqui, tem que investir nisso, naquilo, E isso aconteceu naquilo. exatamente com o programa de bolsas, inclusive da imprensa, né? Exatamente. Então, caso nós achemos isso importante, e quando eu digo isso, não digo defender uma ação ou outra de governo, não é nada chapa branca, não. Mas algo da sociedade dizendo dos autores, dos agentes, dos editores, o quanto, e fazendo uma reflexão do quanto é fundamental que a sociedade se preocupe, sim, com isso. Claro que a gente tem que formar mais leitores, bibliotecas, e os investimentos nessa área são infinitamente maiores, evidentemente, e não deveria ser diferente mesmo. Mas o quanto estrategicamente é importante para o país, é importante para a sociedade brasileira isso. Porque da mesma maneira que avança, enquanto não virou política de Estado ainda, pode retroceder. Então, esse tipo de coisa ainda não é algo totalmente seguro. É algo que, ou nós que atuamos, que defendemos e reconhecemos a importância, achamos que é necessário, que é preciso seguir adiante, e aí sim, crescer para outras coisas. Eu penso que a gente tem que criar um prêmio para os tradutores, eu penso que na área de dicionários é importante fazer coisas, eu penso que tem várias e várias ações para fazer. No entanto, o grande desafio agora é a gente tentar consolidar, para não se ter surpresas em algum momento, né? Não porque há o risco de ter, é porque enquanto não vira política de Estado, isso é sempre possível que ocorra, né? Depois que vira política de Estado, não. Aí é uma coisa, é como as políticas que nós conhecemos, elas andam com pernas próprias. Obrigado. Bom, nós estamos chegando aqui ao final da nossa mesa. Na verdade, eu tenho uma pergunta que o Breno vai responder rapidamente, se puder.
uma observação muito interessante também do Carreiro, que diz que não existe pergunta boba em relação à coisa. Pode perguntar para os autores que eles realmente se sentirão muito felizes em responder, até para dar esse contexto, até porque os dicionários muitas vezes não revelam exatamente esse contexto que o autor quis dar na sua obra, né? O Ettore Finozzi Agro, que está aqui, me chamou a atenção que Biglia, no sentido que eu estava falando de é um italianismo. Provavelmente. Não, está aqui, é coisa de carcamano, dizer ele, né? Propriamente. Né? Biglia é justamente a bolinha que os meninos jogam. A pergunta para o Breno, que eu vou permitir pedindo que vocês façam as últimas observações, é se você sabe qual foi o principal motivo de tanta tradução do Zé Mauro. Nem eu, nem o Zé Mauro, tadinho. E foi uma surpresa para mim quando fui pesquisar o negócio. O Zé Mauro escreveu 21 títulos. Em realidade, a gente tem essa tradução toda em cima de 1,5. Né? Meu Pé de Laranja Lima, que está nesses países todos, Rosinha Minha Canoa. E em alguns lugares, Palácio de Cristal. Eu tenho a impressão que a questão toda do Rosinha Minha Canoa é o rito de transição, é aquele momento que o menino sai da bolha de proteção e começa a descobrir um mundo enorme em volta dele devido a uma série de circunstâncias lá que ele vive, o melhor interlocutor que ele tem é o Pé de Laranja Lima. Essa questão do rito de transição tem sido abordada por uma quantidade de autores infantis enorme e talvez o Zé Mauro tenha sido um dos que melhor soube retratar esse ponto da vida das crianças. Eu imagino seja isso, aliado a um texto que 40 anos depois de ser escrito ainda é emocionante, ousadamente moderno, 40 anos depois. A gente chega ao absurdo de achar alguns professores que acham coisas politicamente incorretas nele. Como, aliás, acham coisas politicamente incorretas em todo lugar. Então, imagino que seja isso. Tá bom. Alisson, quer dizer mais alguma coisa? Fazer algum comentário final? Não. As perguntas bestas, eu digo assim, eu não gosto de chegar com uma lista enorme, de alugar o autor por horas e horas, por coisas que realmente podem ser resolvidas, não coisas que, se eu sinto no meu desconfiômetro que precisa do contexto do autor, uma explicação do autor, eu sempre vou consultar. Mas eu já tive uma autora que me falou que... Mas você não olhou no dicionário? Então, para não ouvir esse tipo de coisa... Bom, eu quero agradecer. Você quer falar mais alguma coisa, galera? Obrigado. Tá bom. E eu quero agradecer a presença de vocês. Vamos esperar o desenvolvimento dessas ações, tanto na área das bolsas, quanto, eventualmente, no desenvolvimento do CIO, e esperar que o Breno continue vendendo bancos de dados e que a Alisson continue brindando os leitores em inglês com mais e mais traduções dos nossos autores contemporâneos. E agradecer a presença de vocês, lembrando que nós, mais adiante, temos às 5h30 da tarde a continuação dos encontros de interrogação. E amanhã de manhã, de volta aqui com o encontro das conexões. Muito obrigado. Então.